Olá pessoal, meu nome é Elisângela, sou enfermeira, coordenadora de enfermagem do Centro de Tratamento de Queimados, do HU de Londrina. Estamos aqui com a nossa equipe, Dr. Luiz Fernando, médico cirurgião plástico, doutora Maria Carolina, chefe médica do CTQ e intensivista do nosso centro, e com a Patrícia, que é engenheira, gestora da saúde de trabalho da Copel. E estamos aqui para discutir um pouco sobre a nossa programação do Junho Laranja, do Centro de Tratamento de Queimados, junto com o apoio da Copel. E importante falar que este ano a escolha do tema pela Sociedade Brasileira de Queimadura veio após uma divulgação do boletim epidemiológico de dezembro de 2022 do Ministério da Saúde, alertando para a necessidade de medidas, né, de prevenção e medidas incisivas que diminuam a taxa desses acidentes elétricos. Tivemos um estudo que avaliou no período de 2015 a 2020, né, ocorreram 19.772 óbitos por queimaduras no Brasil e que a eletricidade foi o único agente etiológico responsável por 9.117 óbitos, né, correspondendo a 46,1% do total desses óbitos. Então, estamos aqui com o objetivo de alertar a nossa sociedade para alguns cuidados que devemos ter, principalmente com a queimadura elétrica, que é um dos nossos focos, né, para o dia de hoje. Então, a nossa primeira pergunta vai para a Patrícia. A Patrícia é engenheira, então, aquilo que eu falei para vocês da Copel, e ela vai falar conosco um pouquinho dos principais riscos com a eletricidade. Bom dia, pessoal. Então, falando sobre os danos elétricos causados pela corrente elétrica, né, que são invisíveis ao olho humano, que elas circulam nos fios quando os fios estão ligados. E para isso, né, que a gente utiliza na eletricidade. E essa eletricidade, em contato com o corpo, ela pode levar a sérios problemas e riscos à saúde do indivíduo. Então, a gente pode falar que os sintomas com a queimadura, eles podem variar desde queimaduras cutâneas a lesões a órgãos internos e a outros tecidos que são brandos, né, arritmias cardíacas e até mesmo a parada respiratória. Quando a gente fala em risco elétrico potencial, a queimadura elétrica, ela está entre as mais graves lesões causadas ao corpo humano, relacionado, né, à queimadura. Ela difere dos outros tipos de queimadura por conta de um certo fator que a gente chama aqui de um fator iceberg, que é a lesão interna, ela é sempre maior do que a lesão epidérmica. E ela queima mais internamente, com muito mais intensidade do que externamente, na pele. E quais são os tipos de choque elétrico que nós temos? Veja, relacionado ao choque elétrico, nós podemos ter três formas ou três maneiras aqui de considerá-los. A gente pode falar do choque estático. O choque estático é aquele que é provocado por uma eletricidade estática, assim, que permanece na superfície. Então, ela decorre de atritos relacionados, assim, a efeitos superficiais. Então, ela acontece, por exemplo, quando a gente toca na lataria de um automóvel que acabou de ser desligado, assim, e aí a gente sente um golpe, um formigamento ocasionado pelo choque. Esse choque, ele tem curta duração, então ele não oferece maiores riscos, né? É só em casos, assim, excepcionais, quando esse potencial, ele pode provocar uma faísca, e aí essa faísca ser nociva, né? Mas o principal deles aqui, que é o mais nocivo, é o choque dinâmico. É aquele choque tradicional, é aquele choque que a pessoa entra em contato direto com a fonte energizada e ela fica em exposição a esse choque enquanto a rede estiver ligada. Então, enquanto essa pessoa estiver em contato, ela não consegue se desprender da energia. E aí trata-se do choque mais convencional, porque ele tem uma intensidade de duração maior. A gente lembra aqui que um dos casos clássicos assim de choque é quando a gente faz quando tem contato com uma tomada e tem um isolamento deficiente, e aí você entra em contato com essa energia, e você acaba ficando, e a vítima acaba ficando grudada, tem uma contração muscular nesse ponto de contato, até que essa fonte ela acaba sendo desenergizada. Aí nós temos um outro tipo de choque que ele não é tão comum, ele é o choque com descargas atmosféricas. Esse choque, ele é o famoso choque com raio.
Então, ele pode atingir diretamente uma pessoa ou não. Ele pode cair um raio próximo a essa pessoa, e se ela estiver em contato com água ou com algum condutor de eletricidade, pode ocasionar o choque a essa pessoa e, inclusive, levar à morte. Então, veja, o choque elétrico ele pode ter várias causas, né? Podendo envolver desde a falta de atenção com os equipamentos, com a questão da descarga atmosférica, né? Problemas com equipamentos. Ele pode ter uma falta de proteção com esse tipo de descarga, ou então falha na ausência do próprio aterramento que cuida para que essa energia ela seja escoada e não obtenha o choque elétrico. E depois que a pessoa sofreu o choque elétrico, o que a gente não pode fazer? Então a pessoa está lá, está tendo um choque. O que a gente não pode fazer, Patrícia? Vejam, a primeira coisa, nunca podemos tocar na vítima, porque quando a gente toca na vítima que está sofrendo aquele choque elétrico, a pessoa que toca, ela também pode levar o choque elétrico. Então, a gente não vai ajudar, e sim vai acabar também entrando nesse estágio ali do choque elétrico. Normalmente, o que nós devemos fazer por primeiro? Desligar a fonte de energia, seja o interruptor, ou o disjuntor, ou qualquer chave que faça com que haja o bloqueio dessa energia elétrica, que ela não passe mais. Após isso, é importante manter essa pessoa longe dessa fonte causadora do choque, e em caso de consciência, manter a pessoa calma, e em caso de inconsciência, já adotar os protocolos dos primeiros socorros, e em seguida já chamar ajuda médica. E aquela história de que, se a pessoa estiver tomando choque, eu posso pegar um cabo de madeira e empurrar? Como é que funciona isso? Não, porque você pode ocasionar outros tipos de lesões, né? Então, veja, sempre a gente tem que fazer com que haja o bloqueio da energia elétrica naquele, né? Fazendo com que haja essa interrupção para que daí seja tomado os cuidados necessários para essa vítima, né? Que ela pode ter vários tipos de lesões nesse choque elétrico. E se for na rede de alta tensão, por exemplo, o que a pessoa tem que fazer? A gente tem trabalhos com a rede de energia elétrica e no Paraná todo, né? E, assim, existem vários protocolos de segurança para que os profissionais envolvidos nessa área utilizem, né? Tem, inclusive, normas reguladoras para que esses profissionais trabalhem com segurança efetiva. Mas, no caso de um acidente com a energia elétrica, a primeira coisa que acontece é que existem na rede proteções, né? Proteções para que a rede já seja desligada. Mas, todavia, não podemos nunca encostar nessas pessoas e acionar preferencialmente já tanto a Copel quanto o Corpo de Bombeiros para que seja dado o auxílio necessário. E quando a gente, então, entra em contato com a Copel, ela até tem uma mensagem, né, que ela fala que se for risco de vida, né, automaticamente a gente... uma vez eu tive que fazer esse tipo de ligação, e aí rapidamente me encaminharam, então é justamente para a Copel dar esse apoio, né, se precisar, se caso tiver algum acidente, que a vítima esteja ligada, então, à alta tensão, né? Isso mesmo, exatamente. Eu queria aproveitar aqui e falar contigo sobre algumas coisas com relação a evitar esses acidentes, né, envolvendo choque, tanto na questão residencial, como na questão das redes, e até mesmo na área rural, que a gente também tem aí um percentual grande de pessoas que acabam ainda sofrendo descargas aí com relação à energia elétrica e acabam tendo acidentes aí e levando, às vezes, até a óbito. Então, eu queria colocar aqui que é muito importante que a gente, ao manusear os aparelhos eletrônicos, que seja sempre utilizado calçados de borracha, né? Isso já ajuda em uma proteção, vamos pensar, preliminar com relação ao risco aqui de acidente, né? Porque isso pode amenizar e até mesmo impedir, assim, algum tipo de choque e a sua própria intensidade. Quando a gente manuseia equipamentos com piso molhado sem essa proteção adequada, isso é um potencial risco para que haja esse acidente. Então, é muito importante nunca manusear nada com eletricidade quando a gente tem água por perto, quando tem piso molhado, quando tem água por perto, porque ele é um risco em potencial aqui para que a gente tenha acidentes e queimaduras com a eletricidade. Também é importante que a gente nunca deixe máquinas e equipamentos ligados sem supervisão,
Então, às vezes, existem ainda algumas pessoas que acabam saindo de casa e deixam, ou então deixam com menores, e aí pode acontecer um curto-circuito e levar aí a um acidente relacionado à energia e muita queimadura pertinente a esse acidente. Então, é importante que sempre ao sair, desligue os equipamentos, tire da tomada, e inclusive carregadores de celular, que é bem importante, porque nós já tivemos, inclusive, acidentes relacionados e relatados com a eletricidade, com pessoas falando ao celular conectado à tomada, e isso pode ter queimadura direto na face, né, com relação ao celular. Então, tem várias outras medidas que a gente pode adotar aqui para prevenção desses acidentes. Quando a gente fala com relação mais à parte da comunidade, assim, não só dentro de casa, a gente pode também colocar aqui a questão da colheita de frutos em árvores. Isso é muito importante, sabe, Elisângela, porque já tivemos acidentes com pessoas que vão colher frutos nas árvores com varas metálicas ou com alguns equipamentos que acabam encostando na rede de energia próxima à árvore, e aí, ao encostar na rede elétrica, há o choque elétrico. E já tivemos, infelizmente, indivíduos que chegaram a óbito por esse fato. Também, acidentes na agricultura. É importante a gente prevenir esse encosto acidental nas redes de energia, com colheitadeiras e com outros tipos de equipamento. Que isso, às vezes, por um pequeno descuido, acaba perdendo-se uma vida, infelizmente. Nossa, e é bem interessante, né? Porque a gente que está aqui, né? Como a gente ficou assim com esse último trabalho, esse boletim epidemiológico, né? Que falou da quantidade de óbitos de pessoas que nem chegaram para nós, né? E a gente tem aí experiência de profissionais com a agricultura, né? Que estão na colheita, que muitas vezes na hora que eles vão virar as máquinas, né? Ou eles estão subindo ou eles sobem em cima do equipamento, eu não sei em que momento que o agricultor faz isso, e aí ele acaba sofrendo essas descargas e a gente tem aí sequelas, né, para esses tipos de paciente que deixam até mutilações, né, membros, né, por onde entra, normalmente entra pela cabeça, né, a doutora Carol tá aqui, o doutor Luiz Fernando sabe. Então, normalmente, esses pacientes, o choque entra pela cabeça e sai ou na perna ou num braço, né? Deixando, então, esses pacientes mutilados, né? E a gente percebe que claro, né, que a gente está bastante evoluído, principalmente na questão da agricultura, mas o próprio tamanho das máquinas agrícolas, né? Elas acabam influenciando aí, então, acho que exige um pouco mais de cuidado do profissional, do agricultor, principalmente esse pessoal que mexe muito com esse maquinário, para tomar esses cuidados realmente, porque não tem como desviar, né? Às vezes o fio elétrico que está passando lá, a rede, e a gente percebe, né? Muitas vezes a gente acaba ouvindo de pessoas que nem conseguiram chegar para o nosso centro, né? Para atendimentos. Sabe, Elisângela, um outro cuidado bem importante é quando nós, indivíduos, passamos pelas ruas e às vezes nos deparamos com um cabo caído, porque por vários motivos às vezes pode cair, até com um galho que cai na rede de distribuição e o galho acaba, e a rede acaba partindo, e esses cabos às vezes eles acabam ficando ao solo. É muito importante a gente nunca tocar nesses cabos, porque o cabo ele pode ter caído e ainda estar energizado, e isso é um acidente que acaba sendo com uma energia muito alta ali, com uma tensão muito alta, que pode ocasionar, inclusive, a óbito na hora, sabe? De tão forte que possa vir a ser esse choque elétrico. Então, a gente aqui recomenda que qualquer indivíduo vendo um cabo ao solo, principalmente da rede da energia elétrica, que nunca toque, sempre entre em contato com a distribuidora, no nosso caso a Copel aqui, ou com o próprio Corpo de Bombeiros, para que a gente já elimine esse risco de acidente. Isso é muito importante. Esse bate-papo nosso aqui é muito importante, porque às vezes assim, é um descuido, né, que as pessoas acabam tendo, e principalmente com crianças. A gente também tem acidente com crianças que ficam em casa porque o fio estava desencapado, uma máquina de lavar,
Carregador de celular, a gente já teve vários casos também da criança, o carregador ficou na tomada, o bebezinho estava gatinhando, foi lá, colocou a boquinha no cabo do celular e acabou tendo uma descarga elétrica, deixou sequela, né? E normalmente essas sequelas são por muito tempo, né? Deixa a pessoa com cicatrizes, com dificuldade, com outras alterações, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para Patrícia. Ô Patrícia, eu tenho uma dúvida, né? Porque a gente já teve casos desses de colheitadeira e que a vítima refere que ela não tocou na rede elétrica, né? Mas que ela passou próximo à rede elétrica. Existe uma questão de você não necessariamente precisar tocar na rede elétrica, mas só de você passar a uma determinada distância, né? Eu queria saber em relação a isso. O campo elétrico que nós temos ao entorno das redes de distribuição, ele não é muito grande. Então, assim, ao passar somente, ele não é motivo para ser o gerador do choque elétrico. Há necessidade de ter alguma parte metálica da própria colheitadeira ou de algum equipamento adicional que encoste seja muito próximo da rede. Próximo que eu digo é 5, 10 centímetros no máximo da rede de energia, aí sim já pode ocasionar um efeito aí com relação a um acidente, né, com a rede, porque existe daí esse campo elétrico ao entorno. Mas, além disso, não há muito indícios de que ocorra choque elétrico. A maioria dos casos que nós tivemos conhecimento aqui na distribuidora, com acidentes relacionados à agricultura e à colheitadeira, são de casos em que mesmo o profissional estando dentro da máquina, ele encostou com alguma parte da máquina na rede, e aí, por condução, acabou gerando-se o choque elétrico, no campo, ao solo, ao entorno. Então, Patrícia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqui a gente recebe o paciente que sobreviveu ao acidente, né, e foi encaminhado para a unidade hospitalar. No nosso caso, a gente tem mais pacientes com queimaduras de choque de alta tensão, com as sequelas e uma morbidade muito grande, apesar da sobrevida do paciente. E a gente gostaria de saber se você tem algum dado estatístico de quantos acidentes acontecem e que a gente acaba nem recebendo esse paciente porque ele teve um desfecho ruim já antes do atendimento pré-hospitalar. Aliás, um desfecho ruim no atendimento pré-hospitalar. Em 2022, aqui no Paraná, nós, como distribuidores, tivemos aqui, nas nossas estatísticas, 3 acidentes fatais que ocorreram nas nossas redes de distribuição por empregados, sendo próprios ou terceiros, assim, que estavam atuando na rede. Então, nós tivemos 3 acidentes fatais com choque elétrico, infelizmente. Agora, em 2023, nós já tivemos 2, que foram acidentes que aconteceram óbito já antes de entrar nas unidades hospitalares, né? Eles tiveram óbito no local. Então, para nós é uma estatística alta, porque a gente não quer nenhum acidente fatal, né? Então, a gente vem trabalhando muito em cima disso. Com a comunidade, nós também temos relatos aqui, porque a gente faz esse acompanhamento, né, estatístico, e com a comunidade, em pegar em cabo energizado, ou até mesmo um furto de cabos, porque infelizmente nós temos muitas pessoas que acabam sofrendo acidentes com queimaduras e levando a óbito no local, com furto. Então, vai lá furtar um cabo, e aí pega no cabo energizado, e acaba ficando no local ali e perdendo sua vida. Então, essa estatística com a comunidade, ela é considerável. Nós tivemos em 2022 em torno de quase 30 acidentes relacionados em todo o Paraná com óbito ocorrido por esse tipo de acidente. A gente entende isso como um alto número, sabe? Um alto número, porque realmente são situações onde não há o que fazer. Assim, é o curto franco, como nós costumamos dizer, né? É pegar na rede de alta tensão ali e na hora já vira a ter ali, infelizmente, né, a questão da perda da vida. Então, claro que aí nós temos outros acidentes que, como você mesmo comentou ali, são acidentes que acabam tendo sequelas, mas não levam à morte, mas que são tão prejudiciais, né,
para a vida do ser humano aí também. Então, a estatística nossa no Paraná é em torno de uns, por exemplo, só para resumir, em torno de uns 30 e poucos pacientes por ano nesse desfecho fatal. Considerando com profissionais que atuam na rede e com a E comunidade. a comunidade. Né? Uhum. A gente já teve aqui vários tipos de pacientes relacionados com esses acidentes de alta tensão. A maioria deles é relacionado com esses furtos de fios, a gente percebe bastante. As pessoas que não estão preparadas para mexer na rede elétrica, né? Eles vão fazer o que eles chamam de gato, né? Ligar uma energia que foi cortada ou furtar fios, né? A gente também tem bastante profissionais liberais da área de eletricidade, né? Então, eletricistas que acabam fazendo essas queimaduras por usos inadequados de equipamentos de proteção, né? de individuais, e o arco voltaico, que também é bastante frequente, porque daí não existe um contato direto com a energia, mas aquela faísca e aquela liberação de energia muito grande acaba fazendo uma queimadura, como se fosse uma queimadura por uma explosão, né? E esse arco voltaico, ele transmite uma temperatura muito alta e o paciente acaba se queimando não pela condução, não pela passagem da corrente elétrica, mas pela explosão, né? Isso é bastante frequente aqui para a gente também. Não sei como que funciona nas suas estatísticas esse tipo de acidente também. Nós também temos conhecimento sobre esses acidentes, mas o que nós, como empresa, né, de energia, fazemos para tentar atuar na prevenção disso? Então, nós fazemos aí muitas campanhas às vezes específicas com determinados tipos de pessoas, né, envolvidas. Por exemplo, a gente tem no nosso canal agora, na sexta-feira próxima, dia 23, uma live falando sobre a questão para esse público, que são os profissionais autônomos, que fazem, às vezes, o padrão de luz, ou fazem lá o eletricista do final de semana. Então, nós temos agora, na sexta-feira, dia 23, uma live na nossa plataforma do YouTube, no nosso canal do YouTube, falando sobre esses riscos e sobre as proteções que essas pessoas devem tomar. E a gente tem outros tipos de campanhas em rádio. Nós vamos ter ali agora, né, nesse mês, em Curitiba, uma palestra, né, que é presencial, sobre esse assunto. Em agosto será em Londrina, e no finalzinho de agosto também teremos em Cascavel, justamente para pegar vários públicos para a gente poder fazer essa conscientização. Então, essas oportunidades que a gente tem para poder levar ao público a questão da conscientização, da prevenção, a gente entende que é uma forma de tentar amenizar essa questão tão grave que são essas queimaduras aí por choque elétrico. Patrícia, a gente percebe que realmente, a gente precisa focar muito nessa questão da prevenção, né, de disseminação dessas informações para toda a comunidade, para a gente tentar realmente diminuir esses números que estão bem altos, né, que a gente, teoricamente, acaba atendendo aqui no dia a dia esses pacientes, mas a gente não, às vezes não conseguiria hoje falar, nossa, é realmente um número bastante dispendioso, né, de pessoas que sofrem esse tipo de evento. Doutora Carol, como é que é o atendimento desses pacientes quando eles chegam no centro de queimados? Como é que funciona o atendimento inicial desse paciente aí com queimaduras elétricas no nosso centro? O paciente, quando ele sofre a queimadura elétrica, né, como a Patrícia falou, a questão do iceberg, né, ele tem um local de entrada, um local de saída, quando não é somente uma explosão, quando é o caso do arco voltaico, né, falando com uma queimadura elétrica com a passagem da corrente elétrica, né. Então, com essa passagem, a gente tem as resistências, né, o osso é o principal, a maior resistência que a gente tem, isso vai levar a uma queimadura muscular. Essa queimadura muscular vai fazer uma liberação de uma substância, isso pode levar à questão de uma insuficiência renal. Então, é um paciente que precisa ser muito bem hidratado,
né, para poder o rim não sofrer com essa liberação dessa substância. Então, o ideal é esse paciente já ser atendido num centro de tratamento de queimados. Muitas vezes ele vai precisar de um atendimento muitas vezes terapia intensiva, fazer uma monitorização cardíaca, a gente fazer uma monitorização dessa questão da hidratação, para a gente, com a hidratação, com uma diurese adequada, a gente consegue não ter esse comprometimento renal na queimadura elétrica, né? Até mesmo a quantidade que a gente preconiza de diurese para esse paciente não ter uma lesão renal, porque ele pode fazer uma insuficiência renal aguda por essas substâncias. Então a gente tem que fazer uma monitorização muito de hora em hora dessa diurese, se necessário aumentar a quantidade de volume, né? Então, apesar desse paciente, muitas vezes, ele tem um local lá de entrada na mão e o local de saída no pé, né? Então, é isso, o visível, a gente tem toda essa parte interna que tem que ser conduzida, né? E o ideal é esse paciente ser conduzido dentro de um centro de tratamento de queimados, o que muitas vezes não acontece porque a gente acaba tendo uma demanda reprimida de solicitação de vagas, né? De todo o Paraná, já que a gente tem somente 2 centros de tratamento de queimados no Paraná. A gente consegue muitas vezes pegar esse paciente quando é um paciente da nossa região e que o SAMU ou o CIAT, né, já traz direto no nosso pronto-socorro. Então, a gente já consegue fazer todo esse primeiro atendimento, né, que vai ser muito importante para a gente dar início a todo o tratamento. A gente sabe que realmente essa questão da demora, né, de nós às vezes não conseguir atender rapidamente esse paciente queimado, né, por choque elétrico, ou seja, por qualquer outra causa. Então é muito importante realmente que os profissionais, né, de saúde que estejam envolvidos, né, nesse tipo de acidentes, que eles possam sempre estar procurando novos conhecimentos. É importante todo mundo estar sempre estudando, atualizando para conseguir, né, da melhor maneira possível, poder prestar esses atendimentos a esses pacientes, né? E, doutor Luiz Fernando, como é que é depois o tratamento desse paciente, dessa ferida, dessa lesão, esse paciente que ficou com esse choque que saiu na mão, que saiu na perna, como é que funciona o tratamento? Esse paciente ele tem um tratamento bem complexo, porque como essa queimadura ela é bem profunda, a gente tem que esperar delimitar essas áreas de perda de tecido para você fazer uma intervenção, porque às vezes se você intervir muito rapidamente, você não tem uma noção exata do quanto de tecido esse paciente perdeu. Então é um tratamento multidisciplinar, às vezes a gente precisa envolver outras especialidades como ortopedia, vascular, porque como a doutora Carolina falou, a corrente elétrica ela passa pelo corpo no local de menor resistência, que geralmente é o tecido ósseo. Então, e próximo a esses ossos, a gente vai ter grandes vasos, a gente tem musculatura, então a gente vai ter essa parte invisível da lesão da queimadura elétrica, que a gente acaba não vendo, ela não está exposta, mas ela existe, né? E se você tiver um comprometimento vascular ou nervoso muito importante, às vezes você tem comprometimento dos membros, né? Dos pés, das mãos, dos braços. Então, são pacientes que têm, ele sobreviveu primeiro a lesão mais grave, foi o choque elétrico, mas ele provavelmente vai ter, na evolução, muitas vezes, uma morbidade, quer dizer, ele vai ter uma sequela muito maior do que uma queimadura somente na pele, né? Porque a queimadura elétrica ela envolve todas as camadas, chegando até o osso. Então, esses pacientes são bem graves mesmo, e do ponto de vista cirúrgico, eles demandam bastante atenção e bastante procedimentos para ter um resultado, para receber uma alta depois hospitalar e tudo mais, e um período de reabilitação a longo prazo bastante complexo, porque vai envolver, às vezes, o uso de próteses e um acompanhamento fisioterápico mais intenso. Não é um paciente muito simples de se resolver. São internações bastante prolongadas, né? E
E o retorno? Como que é o retorno depois desse paciente para a sociedade? Ele demora muito tempo para voltar a trabalhar? Assim, a princípio, a gente vai depender muito do próprio paciente também, né? Eu acompanho alguns pacientes no ambulatório em que os pacientes que encaram o acidente, né? Ou mesmo o que aconteceu com eles de uma maneira mais, não positiva, mas de uma maneira melhor, eles já procuram as próteses, eles já procuram se adaptar às limitações físicas que eles ficaram, eles procuram continuar vivendo de uma maneira adaptada, não é fácil, mas eles encaram de uma maneira melhor. A gente tem alguns pacientes que acabam se vitimizando muito e não querem tanto ajuda e a gente tem uma dificuldade maior. Tem que fazer um trabalho psicológico, psiquiátrico com esses pacientes, porque eles se sentem, como eu posso dizer, lesados de uma tal forma que eles não conseguem voltar às suas atividades normais. Então, esses pacientes são mais complexos, né? Mas vai depender muito também da pessoa, né? Então, eu tenho um paciente que ele teve, no caso, ele precisou fazer uma amputação das 2 pernas, e ele vem andando com as 2 próteses, você nem percebe que ele foi amputado. Então vai muito também dessa visão de vida que o paciente vai ter dele mesmo e o que ele quer para ele, como vai ter que ser readaptado, né? Ele talvez não vá conseguir fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, mas eu tenho um outro paciente também que ele teve um choque elétrico na colheitadeira dele, né? E ele dirige, ele que vem dirigindo da cidade dele, e ele continua trabalhando na colheitadeira, e ele tem uma prótese em uma das pernas, né? Então, ele se adaptou dentro do possível e ele encara a vida como se fosse pelo lado bom, né? Ele vê que ele está vivo, que ele está tendo convivência com a família, com os filhos, com os netos, e ele continua trabalhando, então ele levou para um lado bom. E eu acho que a gente tem que buscar sempre isso, né? A gente sabe, né, doutora Carol, que depois desses pacientes é bem traumático, né? Quando tem uma família que consegue dar um aporte, consegue bastante coisa, mas a gente sabe que a equipe multi, depois dessa saída, é muito importante, né? Então, nas regiões onde os pacientes voltam, né, Patrícia, só para você ter noção, em torno de 70% dos nossos pacientes que são atendidos aqui no H1, no Centro de Queimados com a gente, são de outras regiões, né? Então, a gente precisa muito, depois de toda a equipe que está fora, né, daqui do nosso alcance, né, que estão nas cidades onde esses pacientes retornam, para a gente poder conseguir reabilitá-los e fazer com que eles possam, né, voltar a produzir, a se sentir inserido no meio ambiente onde ele faz parte, né? E é bem, assim, trabalhoso, né, doutora Carol? A gente precisa muito de um atendimento, né, como o doutor Luiz Fernando falou, da psicologia, da psiquiatria. O tratamento fisioterápico é de suma importância, né, para esses pacientes na parte de reabilitação. Então, muitas vezes esses pacientes, como não são da nossa região, né, às vezes tem dificuldade de vir para fazer esses acompanhamentos, a gente precisa da atenção da rede do município onde eles moram, e acaba sendo diferente, né? A quem a gente pode proporcionar o atendimento dentro do nosso próprio serviço com uma periodicidade menor do que esses pacientes que acabam fazendo, de repente, por uma questão de localização, um acompanhamento fora, né? Que não são pessoas, a gente tem 16, o CTQ vai fazer 16 anos. Então, a gente tem a equipe, por exemplo, de fisioterapia, está com a gente grande parte desde o início, né? Então, tem muita experiência para proporcionar esse tipo de tratamento, né? A psicóloga. Nós estamos agora também com um ambulatório de dor crônica, porque esses pacientes, eles têm muito quadro de dor neuropática,
né, o que acaba sendo uma questão difícil, né, para eles lidar e para a gente instituir o tratamento. Então, é uma aquisição recente nossa, um ambulatório com um anestesista especialista em dor, né, trabalhando com esses pacientes com a dor crônica, né. Faz pouco tempo que a gente começou, mas a gente já teve assim, pacientes que vinham acompanhando com a gente e que tiveram assim uma melhora, falar, ai, doutora, nossa, com essa intervenção, né, multidisciplinar e tudo, que tiveram uma melhora importante da dor. Eu acho que a gente sabe que realmente que a dor é muito dolorida, né? Eu, principalmente, não gosto nem de sofrer, eu fico imaginando o sentimento, né? E o quanto que isso traz impacto para a vida pessoal desses pacientes, né? Então, com esse médico agora que nós conseguimos a juntar na nossa equipe, tem trazido bons resultados. Elisângela, deixa eu fazer um comentário aqui. Até escutando todos esses relatos e vendo, assim, todos os procedimentos que são feitos pós-trauma, né, pós-queimadura, pós-acidente, a Copel aqui como empresa, e preocupada, inclusive, em minimizar e acabar com esse tipo de situação, né, a gente vem intensificando cada vez mais ações preventivas com relação à possibilidade, né, conhecer o risco em potencial, mas efetivamente não ter o acidente lá, né, então ações preventivas são muito importantes. Então, a cada campanha, a cada procedimento, a cada ação que a gente faz, é importante, assim, que isso chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque a eletricidade, pelo fato dela ser invisível, ela acaba não aparentando o risco em potencial que ela tem, né? Então, como eu falei no começo da nossa conversa, a questão da invisibilidade acaba sendo, talvez, um dos agentes que que é um agente, assim, que acaba sendo traidor, porque às vezes a pessoa vai e não acaba vendo o risco iminente e acaba tendo ações incipientes, ações inesperadas e acaba ocasionando lesões tão graves como as que vocês relataram aí num processo de cura complicado, né, e delicado. Então, assim, a gente está tratando muito, muito forte a questão da prevenção mesmo, para conscientização das pessoas, sendo os indivíduos que trabalham diretamente nas nossas redes de alta tensão, sendo indivíduos que trabalham em redes adjacentes. Nós já tivemos acidentes com indivíduos que trabalham nas redes telefônicas, que efetivamente não têm condução de energia elétrica, mas estão próximos à rede de energia e acabam tendo acidentes. Infelizmente, no final de semana último, nós tivemos aí conhecimento de um óbito na região litorânea ali de Paranaguá, de um profissional que acabou sendo, trabalhando na rede de telefonia, que é abaixo da rede de energia elétrica, e acabou encostando na rede e entrando a óbito no local. Então, a gente vê, assim, que ampliar o nosso público para essa conscientização, para essa questão de ações com relação à prevenção desse tipo de acidente, é o ideal, para que não chegue lá nos centros, como o centro de vocês, que é um centro de tratamento de queimaduras de referência aí no Paraná, e a gente tem aí que acabe não suportando o tanto de condições que vocês têm aí de tecnologia, de local de atendimento, né? Então, quanto menos pessoas tiverem aí, melhor para a população, né? De certa forma, aí, questão ao risco. Então, mais nesse sentido, assim, que nós, como empresa aqui, estamos preocupados e estamos trabalhando intensivamente com relação à questão de evitar o choque. Nós também tivemos, em alguns episódios aqui, que infelizmente tivemos choques, que eram equipes que estavam trabalhando e tinham profissionais parentes juntos. Então, assim, chegamos a ter um caso, infelizmente, de uma pessoa que faleceu e o filho estava junto. Então, tem a questão do óbito, mas tem toda a questão psicológica envolvida para o resto da vida disso, que é um trauma que não consegue tratar de uma forma que seja curado, né? Talvez está atenuado, né, um trauma desse.
Então, são situações que a gente não espera ter, e que a gente tem que fazer o nosso possível e impossível aqui como empresa, responsável também pela toda a parte social que está envolvida, né, para a gente fazer essa questão, assim, de conscientização de todo o indivíduo que está próximo a essa condição. A gente tem o paciente, né, que principalmente de queimadura elétrica, são homens, na sua quase totalidade. Eu, nesses 16 anos, eu não me lembro de ter atendido nenhuma mulher com queimadura elétrica. Você se lembra, Luiz? Não. Eu não me lembro de, em 16 anos, ter atendido. Nós tivemos caso de criança, né? Igual a Elisângela falou, pegou o fio, colocou na boca e tudo mais. Alguns casos com crianças e mulher eu não me lembro de ter tido. Então, assim, são homens, né? De 20, geralmente a 60 anos, né? Geralmente trabalhando. Que é a população mais acometida, então, com a questão do choque elétrico. E é uma questão muito comportamental também, porque muitas vezes o que acontece, existem algumas condições mínimas necessárias de segurança, e às vezes, justamente pelo que eu falei, da invisibilidade do perigo apontado, acaba-se às vezes tendo não tanto a questão da segurança envolvida ali, né? Então, isso é muito importante, a questão do comportamento humano. Às vezes também um serviço informal, né? A gente teve alguns casos de pintor, né? A pessoa faz um curso, né? Alguma coisa assim, e acaba indo fazer um bico, um negócio que não teve uma qualificação, né? E acaba sofrendo choque elétrico. Ô, Patrícia, o nosso tempo já está se encerrando, né? E antes de encerrar, eu gostaria de que você desse aqui, então, realmente para todo mundo que está aqui ouvindo, como que a gente pode evitar esses acidentes com choque elétrico. Que dica que você pode passar para nós? Sempre cuidar em todo local onde tem energia elétrica, sendo na tomada da casa, sendo no eletrodoméstico que vai ser ligado lá na cozinha, sendo no cabo que está lá na rua caído, ou no cabo que está próximo à janela, que de repente você está lá com um material condutor próximo e pode encostar na rede, né? Com os equipamentos que estão embaixo das redes de energia, como colheitadeiras e outros. Qualquer um desses locais onde tem potencial de estar próximo da energia elétrica, que a gente tome cuidado e saiba que por ali tem um perigo iminente e que qualquer coisa que nós façamos que encoste com a energia vai ter sequelas, sendo sequelas menores ou maiores, mas terá sequela. Então, a gente não vê, mas existe. A gente tem que ser aqui diferente daquele velho ditado que nós temos, né? Em São Tomé, tem que ver para crer. A energia elétrica não é assim. A gente não vê e acaba só sabendo depois nas consequências. Então, é muito importante a gente sempre estar ligado nisso, sabe? Estar ligado que energia elétrica, ele tem potencial de risco, e isso a gente sempre tem que estar tomando cuidado. Nós, conosco, né? Vamos fazer um cuidado ativo. Conosco, com o próximo, e deixar que o próximo também cuide da gente. Então, tendo esses 3 tipos de cuidado, que é o cuidado ativo, com certeza a gente vai diminuir muito essa estatística aí com relação aos acidentes relacionados com choque em eletricidade. Ok, Patrícia, agradeço em nome da Copel, né, você representando aqui com a gente, a sua participação, por ter sido, né, desafiada a participar com a gente aqui desse tema super importante, que este ano, então, no Junho Laranja, estamos aqui para poder passar um pouquinho da nossa experiência para as pessoas que precisam aí, que estão aqui com a gente, para evitar esse tipo de acidentes. Agradeço a doutora Carol, ao doutor Luiz Fernando, por terem disponibilizado, né, o conhecimento de vocês aqui com a gente. E fiquem ligados nos nossos canais, acompanhem a gente aqui nas mídias sociais, que estaremos aqui, então, disponível para vocês. Dúvidas? É só mandar um e-mail no ctq@uel, que estamos à disposição. Um beijo e fiquem conosco.